Oba, de volta com o Papo Mãe. Dessa vez, nós vamos conversar com especialistas no assunto para nos ajudar a lidar com o bullying. Nossas convidadas, a doutora Jadiane Pedrosa, que é ebiatra, eu não conhecia, não sabia que existia essa especialidade, ela vai já nos explicar o que é. E a doutora Iane Bozoni, que é psicóloga. Muito obrigada pela presença de vocês. Antes de começar o nosso papo, eu quero continuar a nossa conversa com a doutora Fernanda para ouvir um pouco mais da opinião dela. Vamos ver. De volta com a doutora Carla Fernanda. Doutora, os anos 80, os anos 90, assim, eram mais light, eram mais leves. É muito comum, por exemplo, os pais, né, os homens, eu me refiro, falam, ai, mas que besteira, ele te chamou de gordinho, deixa pra lá, te chamou de orelha de abano, besteira. Quando eu era pequeno, eu também era chamado disso, e sorria, e deixava pra lá, e aquilo não trazia tantos danos. Por que no passado acontecia de uma forma mais leve e agora está dessa forma? Assim, Aline, o bullying ele começou a ser estudado muito recentemente. Na verdade, essa palavra ela veio se conotar na década de 70, que começou alguns estudos, inclusive na França, sobre o bullying, né? Mas o bullying sempre existiu. Só que o que a gente tem do passado são as nossas memórias, né? Não é a verdade de uma população. A gente não tem estudos mostrando no nosso passado se isso afetou ou não. Então a gente tem a nossa convicção de que o bullying não existia. Será? Doutora, a mãe da criança que sofre a agressão, ela vai chegar e vai dizer, mas o fulaninho me chamou disso. Filho, mas você não é isso, você é inteligente, você é lindo. Além disso, o que os pais devem fazer? Só chegar e dizer que o que ele falou não é verdade é suficiente? Como é que a mãe deve proceder? Eu acho que a primeira coisa, dizer que não é verdade, é acolher o que a criança está sentindo. Filho, como é que você se sentiu quando ela falou isso? Você se sentiu muito mal? Eu imagino, não deve ser bom receber isso. Então, acho que a empatia desses pais, a primeira que ele ouviu aquela palavra. E não negar o sentimento dele, né? Não, se ele ouviu e ele pensou sobre aquilo e ele sentiu, ele tem que ser acolhido. Então, filho, deve ser ruim mesmo. Porque se coloca no lugar, se alguém no teu trabalho começasse a te chamar de um nome que você não gosta, isso não ia te afetar? Claro que vai. Aí você fala sobre isso, pode contar uma história sua, né? Filho, eu também, se fosse eu, tô me colocando no seu lugar, eu também ia ficar chateada, eu ia ficar triste, mas vamos conversar aqui. Como é que você é? Como é que é a nossa relação familiar? Você acredita mesmo nisso? Você acha que aquela relação foi assim mesmo? Então, assim, tem que conversar com ele para a criança chegar às conclusões também dela. Não só a mãe dizer, não é e pronto. Não, porque ele não vai escutar isso, ele não vai entender. Ele falando, ele elaborando, vamos falar as evidências disso. Será que ele não está falando isso porque ele está com raiva de alguma coisa? Tem motivo para ele estar te falando isso? Para ele mesmo achar as conclusões. E isso faz ele fortalecer, sim. Quero levar ela para minha casa. Obrigada, doutora. Voltamos então aos nossos estúdios. Nossa, fantástico, doutora Fernanda. Eu queria ouvir a opinião de vocês com relação, né, ao que foi falado. Um ponto que é acolher a criança que foi vítima do bullying, porque muitas vezes a criança fala assim, mãe, ele me chamou disso, mas você não é, que besteira, passa por cima. Como é que a senhora acha que a gente deve lidar, doutora? Uma das coisas mais importantes, Aline, é a gente identificar o que é o bullying realmente. Tá. É comum na consulta da medicina de adolescentes a gente perguntar para o adolescente se ele já vivenciou uma situação de bullying, seja como praticante, seja como vítima, ou seja como um terceiro personagem, que é o espectador, porque o bullying precisa do espectador. Tá? A plateia, Isso, aquele que fica ali observando, calado ou sorrindo, tá bom? E muitas vezes o adolescente e a própria criança não sabe que está vivenciando uma situação de violência. É por isso que quando a gente fala em bullying, a gente tem que lembrar da lei de combate à intimidação sistemática. O nome do bullying legalmente é esse, intimidação sistemática, que foi promulgado em 2015 e caracteriza o bullying como uma violência que é repetitiva, que tem intencionalmente motivada pelo sofrimento da vítima e que geralmente não é praticada por amigos, ela é praticada por grupos separados, distanciados daquela criança e daquele adolescente. É bem importante falar isso porque a gente vê, por exemplo, amigos, adolescentes, eles se, entre aspas, ficam se xingando, seu isso, seu aquilo, são apelidos. Isso, doutora, pode falar para ele, isso não caracteriza bullying, né? Não. Apelidar não é bullying. Apelido
Pelos amigos, não. Porque, como a doutora falou, precisa ser um agressor ou um grupo de agressores Sim. diferenciados. E com frequência, E né? com frequência intencional. Essa intencionalidade é de quê? De ferir, de magoar e de humilhar aquela vítima. Doutora, a mãe, né? Assim, meu filho está sofrendo aquela agressão. O nosso instinto de leoa é de dizer, eu vou lá e vou dizer, olha, se você fizer isso de novo com meu filho, eu vou te atacar, eu vou fazer isso. O nosso instinto é defender nosso filho. Como é que a gente deve agir? Com certeza. Se a gente for agir com o nosso instinto, a gente vai estar estimulando ele à agressividade, que não é isso que a gente quer. Ou seja, o papel da mãe nessa situação é acolher, é ser empática, entender a situação e nunca julgar aquele sentimento de dizer, como você disse no começo, é besteira, você não é, você é lindo, mas é o sentimento dele, ele está sofrendo com aquilo. Deve ser respeitado, né? Ele tem que ser respeitado. Exatamente. E o outro papel é o papel de mediar a situação. Quando a gente está diante de um adolescente, que é uma pessoa com a capacidade mental de subjetivação, a gente orienta o adolescente a tentar resolver sozinho. Sim, para que ele tenha essa autonomia. Exatamente, de ir no colégio, se o local onde está sendo praticado é o colégio, se reportar à direção, falar o que está acontecendo, pedir que seja tomar algumas medidas para evitar, para combater aquela violência. Perfeito. Quando é uma criança, os pais devem se reportar aos pais da criança que está praticando o bullying, porque tanto a vítima quanto o agressor merecem acolhimento e merecem cuidados. Doutora, deixa eu só explicar para o pessoal de casa. Ebiatra, não sabia, é aquela profissional que é especialista, aquela médica especialista em adolescentes. Isso, é a pediatra, porque é necessário ser pediatra, Sim. especialista em adolescente. Então, assim, que vai dos 10, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tá? Dos 10 aos 19 anos completos. Ai, que bacana. Então, seu filho assim de 12, 13 anos, já tá rapazinho, não quer mais ir no pediatra, deve buscar a ebiatra. Exatamente. Doutora, o bullying pode causar algum tipo de doença? O bullying, ele é associado muito mais a manifestações psíquicas e comportamentais, que a psicóloga vai já falar, mas em relação às manifestações orgânicas, o que a gente traz? Uma criança que começa de forma repetitiva a manifestar sintomas de dor, sintomas álgicos. Então, muito mais comuns naquele momento de ir para o colégio ou de descer para o play, que é onde pode também acontecer manifestações de bullying. Aquela criança começa a referenciar, não, mãe, estou com dor de cabeça, não, mãe, estou com dor de barriga. E deve ser inventando a dor, será? Muitas vezes ele somatiza, ele até vive aquela dor. Porque hoje, até mesmo para a medicina que lida só com o orgânico, a gente já sabe que a mente tem grandes influências. Sim, sim. Então, muitas vezes não devemos negar a ocorrência da dor, porque ele pode estar sentindo. E daí, manifestações futuras, por isso que o bullying não é só uma situação, uma violência de resultado imediato, ela gera sequelas. Sim. Doenças de cunho de saúde mental podem se instalar associadas a esse sofrimento. As mais comuns são transtornos de ansiedade, futuro manifestação depressiva. Anorexia também pode acontecer. Dependendo, se o grupo, uma das motivações da ocorrência do bullying são essas diferenças grupais. Sim. Então é muito comum as vítimas serem crianças e adolescentes com manifestações físicas diversas, ou tem alguma deficiência física, ou está com sobrepeso, ou é mais magro, até mesmo manifestações de gênero, também são grupos vulneráveis a sofrer o bullying. Muito bem. Doutora Iane, sempre tem aquelas mães que chegam assim e dizem, olha, se você apanhar na rua, quando chegar em casa vai apanhar também. Eu acho que os pais que faziam, acho que talvez mais no passado, né? Isso, na cabeça deles pensam assim, eu estou ensinando meu filho a ele se defender. O que a senhora acha em relação a isso? Não. Revidar é você estar ensinando seu filho a ser agressivo. O que ele está vivendo. Ele está vivendo uma situação de agressividade. Como é que eu vou querer ensinar para ele uma coisa que eu não quero que ele passe, né? E qual é a forma de lidar? Os colegas chegam, olha, mamãe, o colega zombou de mim. O que eu digo? Vá lá e diga, ninguém zombou de mim? O que a gente deve fazer? Como orientar, né? Acolher,
orientar. Sim. E com relação ao colega? E com relação ao colega, Deixar pra lá, não dar atenção? não dá atenção. Porque aquele colega, como a doutora pega no gancho da doutora, o agressor, ele sempre está passando por uma situação de dificuldade. Né? Ou seja, às vezes é até um agressor pontual, que a gente chama, né? Pode estar passando por separação de pais, ou seja, então eu sempre tenho que ensinar o meu filho a se colocar no lugar dele, a procurar saber o porquê que ele está fazendo aquilo comigo. Porque será que ele está agindo daquela forma? Eu sempre ensinando ele a se colocar no lugar. São esses valores que eu vou ensinar ao meu filho, que lá na frente ele não vai cometer o bullying com os outros filhos das outras pessoas. Então, porque esse papel é comum. Esse papel da vítima se tornar agressora no futuro é também um papel já documentado e estudado. É mesmo, uma vítima numa fase inicial, ele passa a reproduzir o comportamento do bullying também. Porque existe uma ideia, uma conotação de poder associada ao agressor. Sim. Até porque você lembra que eu falei do espectador? Sim. Então, o poder que eu tenho, que eu ganho, quando eu começo a gerar sofrimento por intimidação no meu colega. Que o colega que eu falo, usar o termo correto, no meu par, porque eles geralmente não são colegas. Daqui a pouquinho eu quero saber sobre essa história do espectador, que é muito comum, a gente já vê até em filmes, né? Nos filmes americanos, começam a brigar, aí começa, fight, né? briga. Ah, eu acho que não vai lá não, começa a instigar, né? Daqui a pouco eu quero saber mais sobre isso, porque agora a gente vai direto lá para City Shoes. Natal tá chegando, aquelas festinhas de amigo oculto. A nossa dica é você passar lá. Carol Macedo, conta pra gente o que tem de novidade aí na City Shoes. Oi, Aline! Hoje a gente veio trazer uma proposta para o dia a dia e olha a ousadia. Proposta do dia a dia também para a noite, porque agora as sapatilhas, além de super confortáveis, elas estão vindo cada vez mais atrativas, com mais detalhes. E o melhor, os preços não mudam, viu? Tanto faz você querer uma sapatilha com o detalhezinho básico, ou aquelas sapatilhas riquíssimas em pedrarias ou em trabalho diferenciado, elas custam R$ 129,80. E olha, se você aproximar aqui vai dar para você ver o tanto que ela é confortável. Eu costumo brincar que as minhas sapatilhas aqui da City Shoes, elas abraçam o pé de tão confortável. Gente, essas sapatilhas são mesmo um beijo nos pés. Passa lá no Shopping Rio Poti, pede pra provar assim. Eu quero provar essas sapatilhas da linha Comfort. São uma maravilha, vale muito a pena, tá bom? Próximo bloco a gente volta falando mais sobre bullying. Fica aí.